Oi pessoal, Retarget é uma companhia AdTech, nosso foco é tecnologia e dados convertidos em audiência para ativação de publicidade programática e também no Facebook e Instagram. Se você viu alguma das nossas palestras e tem uma necessidade de trabalhar com dados, pode conectar com a gente em retarget.com, a gente vai ficar feliz de falar com você. Oi pessoal, muito obrigado por fazerem parte de nosso panel. A gente fica muito feliz de ficar aqui em CMO Summit pela primeira vez. Fico muito feliz de ter este panel. Eu sou Sebastián García Padín, Country Manager da Retargetly. A Retargetly é uma empresa de AdTech. Nosso foco é desenvolver tecnologia e dados para gerar soluções para mídia programática, publicidade e marketing. Nosso foco é trabalhar com agências de publicidade, como marcas e empresas de diferentes verticais. Eu fico muito feliz de falar hoje acerca do uso de dados para desenvolver melhores estratégias de comunicação no ambiente programático, Facebook e Instagram. É por isso que hoje temos aqui com estes convidados para falar de isso. E o melhor em um painel de dados é começar como um dado. Ontem eu estava lendo os diários e umas notícias e tem um dado de que eMarketer fala que vamos a ter 15 milhões de reais de investimento aqui no Brasil e quase 60% vai ser em digital. Isso acho que é um dado muito importante para entender a relevância que tem hoje a internet. Kantar fala que 85% dos brasileiros têm um smartphone. Isso quer dizer que mais pessoas que estão debaixo da linha da pobreza. Infelizmente, PGB fala que 30% dos brasileiros estão debaixo da linha da pobreza. Então, pessoas que ficam debaixo da linha da pobreza têm um smartphone. Mismo estudio de Kantar con IAB fala que 3 de 4 brasileiros, o primeiro fonte de dados para procurar informações é a internet. Então, hoje vamos falar de como usar dados, como trabalhar com audiências no ambiente programático para ter um melhor resultado nos investimentos, campanhas de comunicação. E para começar, tenho aqui a Paulo Arruda. Paulo, diretor de novos negócios digitais, Kantar e Ibope Media. Paulo tem uma longa experiência na área digital, trabalhou em grandes empresas de mídia como Yahoo e o Estado de São Paulo. Por 2 anos foi presidente do Comitê de Editores do IAB e membro do Comitê Digital do SEM, professor do Marketing Digital no MBA da FAP e do IAB. E, além disso, Paulo é um profissional que está todo o tempo trabalhando proativamente para fazer grande a indústria digital aqui no Brasil. Paulo, bem-vindo. Tudo bem? Muito feliz de ficar aqui. Obrigado pelo convite. Paulo, Kantar é uma empresa que coleta dados, que está trabalhando todo o tempo em analisar dados. O que você acha de quais são os principais dados
para un CMO, para una persona, una lista de marketing, una persona que trabaja en una agencia, para desenvolver mejores estrategias de comunicación, estrategias de marketing, não só para ativações de campanha, sino também para insight. Bom, a gente fala na Kantar que dados é o combustível do CMO para a tomada de decisão. O que acontece nos últimos anos é que você teve um universo muito grande de dados à disposição desses profissionais. E aí, assim, a linha de régua é a qualidade, né? O que eu vou utilizar para a minha melhor tomada de decisão? Porque hoje, o que não falta para esse cara é dados. Né? Então, assim, ele precisa de dados para tomar decisão, é o que não falta para ele. E hoje o desafio desse profissional é exatamente separar o dado que vai ser útil, ele vai ter uma tomada de decisão mais assertiva do aquele dado que realmente ele pode descartar naquele momento. Né? Mas hoje você tem uma avalanche muito grande de dados, e esse acho que é o principal desafio desse profissional. Né? Separar o dado de qualidade para o dado que ele pode usar posteriormente. Muito obrigado. Temos aqui também a Noemí Alcântara. Noemí hoje trabalha como Media Manager em OpenX de WPP. Noemí tem mais de 10 anos de experiência trabalhando em grandes agências como NBS, McCann, Performix. Hoje trabalha em OpenX. Tem experiência trabalhando com grandes marcas como Coca-Cola, L'Oréal, Petrobras, Hypera Pharma, entre outras. Atualmente lidera a célula digital e-commerce da Coca-Cola e é responsável também pela implementação de estratégias com foco em conversão, capacitação de equipe e estruturação de área. E também é professora, né? É verdade, não? Sim. Que bom. Noemí, você tem mais de 5 anos de experiência trabalhando focada em performance, mas também em branding. O que experiência ou que caso de sucesso que possa compartilhar, sem mencionar marcas, mas quais são as principais dicas no momento de trabalhar com dados para melhorar e otimizar investimentos em mídia digital? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu acredito que a melhor parte do dado é você entender o seu consumidor e poder agir em cima dele. Né? E quando a gente tem um dado que é mais assertivo, a gente tem casos de sucesso como no setor financeiro que já atuei, de 700% a mais de CTR acima da média do que a gente planejou, utilizando um dado mais assertivo. Né? Então, acredito que os dados, eles, assim como ele falou, a gente consegue entregar muito mais assertividade, performance e consegue fazer com que a campanha chegue para a pessoa exata no momento exato. Obrigado. E por último, mas não menos importante, temos aqui a Vicente Varela conosco. Prazer, Vicente. Obrigado. Vicente hoje é Chief Data Media Officer da Liulara TBWA, tem quase 17 anos de experiência no mercado, atuou tanto em grandes empresas como Disney, Fisher e Ibope Media. Você trabalharam juntos? Não. Não? Ele trabalhou em ok. Como também em agências emblemáticas como DM9 e Avas, foi parte do time fundador da agência Fala com apenas 23 anos de idade. Nossa, muito obrigado. Na última década foi reconhecido como um dos 2 profissionais de mídia 30 under 30, top 3 profissional de mídia pelo Prêmio Caboré e finalista do melhor profissional de mídia pelo Estadão. Atualmente lidera a divisão de mídia e dados de Liulara TBWA no Brasil. Vicente, mais de 14 anos trabalhando do lado do cliente, do lado da agência, sempre com dados, sempre no ambiente digital. Você conhece muito mídia offline, mídia online. Quais são as principais dicas? O que você recomendaria a um CMO, um analista, alguém que está trabalhando em uma empresa, quer começar a trabalhar com dados? Quais são esses baby steps, os primeiros passos que tem que fazer? Quais o mais importante a ter em conta? Bacana. Sebastião, obrigado pelo convite, Paulo, Noemí, pessoal de casa que está nos assistindo. Acho que o grande ponto é que a gente está vivendo um momento muito especial. Né? Eu acho que o game zerou para todo mundo. Né? A gente está passando por algumas ondas de mercado e a gente está se aproximando de uma muito importante, que é o momento cookieless, né? Uma hora que realmente o mercado vai dar uma virada importante. E eu acho que um bom começo é a gente olhar para dentro de casa, né? No caso um CMO, uma empresa, entender o patrimônio que ela tem acerca dos seus dados. Né? Acho que o first party data, o dado próprio, o dado de CRM, aquele dado que você tem, ele é o maior patrimônio que uma empresa pode ter hoje, né? E que uma vez bem posicionado, respeitando as leis gerais de proteção de dados, as regulamentações, isso é o principal petróleo para se começar qualquer trabalho. Né? E aí, obviamente, associado a isso,
se cercar de um bom ecossistema, né? Ou seja, pensar numa forma latente de captar os dados, de higienizar esses dados, né? De, obviamente, enriquecê-los, trabalhar, enriquecer essas audiências para criar, aí, obviamente, seus públicos. E, acima de tudo, a dica que eu deixaria é entender que essa era que a gente está entrando, ela requer um pouco de maturidade para a gente entender que os investimentos de marketing não vão cobrir todas as frentes. E tecnologia precisa ser encarada como um investimento, né? Robusto, necessário. Então, a gente, obviamente, entender que você vai ter que separar esse investimento e separar o que é verba de marketing e tecnologia, acho que é o principal pontapé inicial para a gente poder começar a usufruir resultados do que os dados podem propor. Sempre falamos, você e eu sempre estamos falando da importância de trabalhar nos dois ambientes, não? O walled garden e fora do walled garden. Por que você acha que isso é importante? Acho que ele é importante porque cada vez mais as empresas precisam conhecer os seus consumidores, né? E muito se fala de jornada de consumo, mas também muito se fala de behavior, né? Desse comportamento. E eu acho que para você entender o behavior e a jornada, tem um contexto, a adequação, precisa fazer sentido. Né? Então eu acho que se a gente consegue fazer um processo, né, o anunciante, a agência, o ecossistema, consegue se cercar de relevância, de consistência do que vai construir e conhecer de fato, então, os dados não podem estar a serviço de um parceiro, os dados têm que ser da empresa. Né? Então é muito importante que a empresa tenha o controle e o domínio. Isso não quer dizer que vai sempre estar com ela. É também partir dela e também ser acionado, enriquecido quando necessário. E a gente tem inúmeras ferramentas para isso, inúmeras soluções para isso, para poder ir. Mas é muito importante que esse patrimônio esteja dentro da empresa, é isso que eu acho. Então eu acho que é importante não mais terceirizar isso para uma plataforma, não mais terceirizar isso para um... Dado hoje é considerado ativo de empresa. Né? Então, assim, é um dado tão importante quanto uma reserva de capital, uma tecnologia que você tem embarcada para desenvolver o seu produto. Né? E aí a gente, como Kantar, a gente entra exatamente nesse pedaço que o Vicente falou de enriquecer esses dados. Né? Eu tenho uma visão holística né, do dado, né, que eles podem servir para A, B ou C, para Noemi, para o Vicente, para você, ok? E você enriquece essa base, sempre internalizando, isso é uma questão sine qua non hoje, né? Você tem que manter isso internamente. Foi-se o tempo, há muito tempo atrás, de você terceirizar esse modelo, porque realmente hoje ele é muito, muito, muito valioso. Isso me lembra, no nosso último webinar, você falou de complementariedade, de sistemas, de meios. Eu acho que a complementariedade é um ponto inicial, o ponto principal da diversidade. Não? O Brasil é um dos países mais importantes em biodiversidade. E eu acho um paralelo aí, não? De trabalhar complementando sistemas, veículos, mas também dados. Em sua experiência, o que dados são bons complementar? Como trabalhar complementando dados offline com online, dados de um survey com dados de behavioral? Qual é a melhor recomendação de como trabalhar esses dados? Bom, primeiramente, acho que o Vicente respondeu metade dessa questão, né? Internalizar esse dado, trazer para dentro de casa, ok? Criar uma cultura de aprendizado constante deste dado, isso é muito importante, né? E a gente já passou por isso, né? Muitas vezes, assim, como eu vou começar essa internalização? Começa pequeno, você começa guardando alguns dados, depois você vai evoluindo e enriquecendo com bases terceiras, mas o principal ponto é exatamente você internalizar essa gestão de dados, é o primeiro ponto, ok? E você disponibilizá-la conforme o seu uso, né? O segundo ponto que você falou sobre complementariedade ou essa conversa que extrapola uma mídia só, extrapola um uso só, um uso único desse dado. Acho que hoje é o principal tema que o mercado aborda, né? Como ativar esse dado em várias frentes, diferentes frentes possíveis, ok? Em diferentes tipos de mídia, né? Então, é você coletar um dado que de repente você faz uma veiculação só na TV, você faz esse aprendizado e a ativa no digital ou vice-versa, ok? Você consegue, como o Vicente falou no começo da jornada consumidor, um pouco mais completa, ok? Até com vocês, né? A gente tem um produto junto que exatamente a gente pega o Target Group Index, que é a ferramenta mais utilizada no mercado para planejamento, ok? E você consegue ativá-la na ponta. Tinha um hiato grande aqui, então é mais ou menos isso que a gente está falando, né? Como é que eu posso ativar esse dado agora diretamente num programático, num pipe programático, então, aquele planejamento que eu fiz lá atrás no Target Group Index. Mais ou menos isso. É verdade. E, Noemi, falando na operação, não? Uma coisa é falar conceptualmente quando você tem muita experiência na operação. Ao momento de complementar dados,
¿Você tem algum caso de sucesso, alguma experiência combinando dados first con third, dados offline con online? ¿O cuál es uma experiência para compartilhar que foi um sucesso? Acho que como o Paulo disse muito bem, né, a gente tem que trabalhar um mix de dados. Hoje a gente tem uma gama enorme, né, de dados que a gente trabalha. E em campanhas que já trabalhei na parte de execução mesmo, a gente costuma muito trabalhar first party com third party justamente para enriquecer a nossa base atual e para a gente continuar crescendo ela, né, para internalizar os dados aqui. Então, acho que um case de sucesso que eu acho que eu posso dividir com vocês aqui foi uma indústria de fármaco, em que a gente trabalhou audiências nativas e audiências third party, e a gente teve aí uma atratividade acima de 200% do que a gente imaginava que ia acontecer. Então, um mix de dados com um mix de meios corretos, a gente consegue trazer grande performance para as campanhas e ajudar as marcas a evoluir. Ok, muito obrigado. E Vicente, sua experiência, qual é a melhor combinação em sua experiência de dados offline com dados online para atingir objetivos tão desafiantes como hoje tem o CMO das grandes empresas? Acho que a discussão ela precisa ser estratégica antes dela ser tática, né? Assim, eu acho que tem um ponto importante aqui que eu responderia isso diretamente com a palavra, é o propósito, né? E o modelo de atribuição, né? Porque hoje o comportamento consumidor é um só, né? Acho que a jornada durante o dia ela se mistura muito e os meios estão ali, né? De certa forma, está provendo esse resultado para cada uma das pessoas. E aí acho que para mim o grande ponto central é o modelo de atribuição, né? O que se quer dessa complementariedade? Quem é o papel, quem é o meio que vai fazer a grande puxada, quem recebe, quem complementa? O próprio canal próprio do cliente, como que eu vou receber, que conteúdo, de que forma? Então, o que eu acredito que a melhor forma de complementariedade é quando a gente consegue entender muito bem aquela categoria, entender muito bem a necessidade daquele consumidor e o estágio de consciência da comunicação que ele está, para a gente melhor guiar essa atribuição. Dentro de casa, a gente tem diferentes segmentos, né? Dentro da Liwara, TBWA, hoje a gente trabalha com o setor automotivo, a gente trabalha com a linha de consumo, né? O varejo. Então, quando a gente olha muito, o momento desse consumidor, ele está propenso a converter, ou a conhecer mais, ou de fato só a, de repente, preencher um formulário, trocar um pouco mais de informação, a receptividade tem que ser diferente. E aí os papéis dos meios acabam funcionando de forma diferente. A gente está vivendo uma era hoje onde uma televisão te convida para um QR Code. A gente está vivendo uma era hoje que um próprio conteúdo digital te leva para um artigo mais fundo. Os meios estão se fundindo de certa forma, né? O comportamento ele está de certa forma mais exacerbado nessa coisa de que você já não sabe onde ele começa, onde ele termina. E eu acho que a questão é o modelo de atribuição. Eu acho que é uma discussão que ela é pouco... Em algum momento ela foi mais relevante, ela se perdeu, mas nessa atualidade que a gente está, o uso dos dados, tendo muita ferramenta, muita simulação, muita forma de enriquecer audiências em termos de contexto, é muito importante a gente entender o que a gente quer mensurar, né? Como quer mensurar. Eu falo que hoje sobram dados, falta muita inteligência, não? Conhecimento e uso. A estratégia acaba ficando mais prejudicada, né, de certa forma. É verdade. Bom, falamos muito de dicas, de benchmark, de recomendações, mas não falamos de erro. Eu falo sempre com minha equipe que aprender dos erros de outros é a melhor forma de aprender porque não tem custo, não? É um aprendizado super legal, você não tem problema. Mas eu quero de cada um erro que tem que evitar a pessoa no momento de começar a trabalhar com dados, Paulo. Pensando aqui, eu acho que o primeiro de tudo é você saber classificar os dados que você tem na mão. Nem tudo você vai utilizar. Nem tudo, apesar de ser extremamente importante, você precisa utilizar para aquele propósito, para aquela necessidade sua específica. Então, você ter essa visão de você ver todo o seu montante de dados de first, third party data, e você verificar o que você vai utilizar para aquilo é mais importante. Tá? Porque se você, a gente fala brincando, né? De repente você chega num modelo que você vai descobrir que o mês tem 30 dias. Mas, o teu modelo estatístico vai dar isso. Mas é você separar os dados que você precisa usar naquele momento. Acho que é o principal ponto. Né? Você fazer esse trade-off, o que vai utilizar para aquela campanha e pronto. Apesar de você ter muito mais dados que você vai utilizar, mas usa somente para aquele propósito próximo job. Esse seria
um advice para mim, para a galera. Obrigado. Noemi? Bom, eu acho que, pensando assim mais na parte da execução, acredito muito que a gente tem que focar em não querer usar tudo ao mesmo tempo, né? A gente precisa ter um objetivo bem desenhado, o motivo de utilizar aquele dado, para a gente conseguir, de fato, acertar no consumidor, né? Porque o objetivo final é comunicar para o consumidor. E se a gente não tiver essa visão de que não dá para trabalhar tudo ao mesmo tempo, eu quero botar todas as linhas de frente ali para atuar na minha campanha, quero first party, third party, e eu vou colocando, no fim do dia, eu tô com uma audiência que não é a exata. Então, acho que focar mais na estratégia, entender o propósito do dado, como o Vicente bem falou, e assim conseguir uma performance melhor. Obrigado, Noemi. Nada. Vicente? Pergunta boa essa, hein? Isso é para audiência, né, não ir embora. Eu acho que o maior erro, eu já vivi em algumas operações, é a gente acreditar que um bom acordo ou uma única plataforma vai salvar toda a lavoura, né? Acho que em algum momento a gente acabou se rendendo a isso, né? O mercado foi ficando mais tático, né? Os formatos de mídia foram ficando à frente, e achar que só a única fonte vai poder prover a melhor audiência, a melhor situação de impacto. Eu acho que muita gente está caindo na real que não é isso, né? Você precisa realmente se forçar cada vez mais a montar um ecossistema, né? E nunca vai estar numa cesta só a solução. Né? A gente precisa se cercar dos melhores para trazer a melhor solução sempre. E pensar que é um processo, não? Você não vai conseguir fazer tudo no mês, exatamente. A gente falou de complementariedade de dados em campanhas offline, online, dados offline, first party, third party. A gente falou de dicas, de recomendações. O que mais acha que é importante para uma pessoa de marketing ter em conta ao momento de começar a trabalhar e desenvolver estratégias com dados, Vicente? Mas eu acho que como profissionais de comunicação, acima de tudo, né, instituto, agências, né, a própria plataforma, você anunciante que está nos assistindo, a gente tem a responsabilidade de capacitar esse mercado. Né? Operar com dados, operar com tecnologia requer especialização. Né? Eu pego nós como exemplo. Né? A gente tem uma relação aqui hoje, e a felicidade de trabalhar com vocês da Retarget, né? Temos a Kantar como parceira, provedora de soluções de planejamento de dados. Não adianta nada eu ter a melhor tecnologia se eu não tiver a melhor capacitação para as pessoas. Então eu acredito que como profissional da área, ou você que está assistindo, que está se preparando, que está obviamente dentro de uma empresa e quer se lançar cada vez mais, estudar, se certificar, né, se capacitar tecnicamente, porque a gente só vai conseguir arrancar o melhor da estratégia e a melhor operação, né, dos resultados, de vendas, de uma otimização, de um setup, que a gente conhecer. Né? São só botões, são só ferramentas, mas continua sendo estratégia, tem humanos operando, e aí obviamente a capacitação eu acho que é o ponto central para a gente poder, né, galgar aí resultados. É verdade. Noemi, mesma coisa na operação? Sim. Alguma coisa mais que queira adicionar? Eu acho que o Vicente colocou muito bem, né? A gente precisa mesmo de pessoas capacitadas para entregar a melhor performance, para a gente poder utilizar tudo que a tecnologia tem trazido para a gente. Então, não adianta mesmo a gente ter vários profissionais que não têm ainda capacitação para fazer a leitura dos dados e para utilizar esses dados. Então, a gente coleta, higieniza, entrega da melhor forma, mas será que eles estão sendo aplicados da melhor forma? Será que os profissionais estão aptos a aplicar esses dados? Então, acho que a capacitação é a chave de tudo. Então, concordo plenamente com o Vicente. Acho que é isso, a gente precisa capacitar o mercado. Obrigado. Professor. Capacitação hoje é o grande desafio do nosso mercado. Né? Eu sou bem atuante no IAB e eu ministro algumas aulas, você também, Noemi? A gente ministra algumas aulas e o IAB, por um momento, fez capacitação aberta a todos, para fazer todos os associados, porque existe uma demanda muito grande do mercado. O Vicente precisa, a Noemi precisa, eu preciso lá na Kantar, e é o grande desafio nosso hoje. Né? Não falta trabalho nessa área, né? Não falta, exatamente. É uma prática, é uma constante prática, análise, etc. Precisa despertar aquele jeitinho de analítico e investigativo, que é isso que você tira ou tenta chegar no desempenho ótimo. Né?
é o grande desafio hoje no mercado. Aproveitamos para convidar a todos los jóvenes que van a olhar nuestro panel para ser partícipes de las capacitaciones de todas sus empresas, IAB y todas las instituciones que trabajan para desenvolver entrenamiento en digital, que es muy importante y que es una oportunidad grande de conseguir su primer trabajo o inclusive de gerar uma boa carreira. Esperar o bom uso. Exatamente. Bom, gente, muito feliz, acho que nosso painel pode ser muito interessante para qualquer pessoa que trabalha na agência de publicidade, departamento de marketing, departamento de vendas também, em performance, por que não? Espero que seja útil para desenvolver melhores estratégias de comunicação, de marketing e ter melhores resultados. Así que muito obrigado a você, muito obrigado a CMO Summit. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.